Então, boa tarde. Vamos iniciar aqui nossa revisão da prova, né? Só lembrando que a prova está praticamente idêntica à nossa revisão, né? Eu mudei, por exemplo, dessa primeira questão, mudei só os números, né? Mas o sentido é o mesmo e as questões são as mesmas. Aí eu abreviei aqui algumas perguntas, vocês podem dar uma olhada, mas o sentido é o mesmo. Então vamos lá para a primeira. Observe os números, né? Existe número natural, entre esses números aqui? Existe algum número natural? Então, quais são os números naturais que a gente conhece? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? 10 até o infinito. São os números que a gente usa para contagem, que é os números que a gente conta, né? Começando do... Só que começa pelo zero, né? Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, você vai até o infinito. Então, existe algum número desse aqui, né? Que tu usa para contagem? O menos 90 você usa? Não. A gente não conta, né? Então, é um número inteiro, não é número natural. Então, observando aqui, ó, esse tipo de fração aqui é a chamada da fração aparente, que é aquele que só aparenta ser uma fração, mas na verdade não é. Quando você divide 25 por 5, dá 5. Então, na verdade, aqui é um número natural. Aí o que é que vai acontecer? Eu sei que aqui é um número... Na verdade, aqui é o número 5, né? Está em forma de fração, mas não é uma fração propriamente dita. É uma fração aparente, só aparenta ser, mas não é. Certo? Então, nossa resposta vai ser quem? Qual é esse número? Resposta. É o número 5, não é isso? Número 5. Letra B. Quais números são inteiros? Quem é os números inteiros que a gente conhece, pessoal? Os números naturais é número inteiro. É todo aquele número que não é quebrado, é um número inteiro, né? São os números naturais que a gente usa para contagem. E os opostos dos números naturais, lembram? Então, quem que é o oposto do 5? Menos 5. Quem que é o oposto do 3? O menos 3. O oposto do 2? O menos 2. E assim vai. Então, oposto ou simétrico, né? Vamos lembrando aí. Então, todo número natural, ele é também inteiro. Então, eu já sei que na minha resposta já tem o 5, o próprio 5 que eu já encontrei na letra A. Se é natural, também é número inteiro. O 5, outro número. O 90 é um número natural, não é isso? O 90. E o menos 90, que é o que está aqui, é o oposto do número natural, menos 90. Que no caso é um número inteiro. Então, todo oposto do número natural, ele é inteiro. Então, menos 90 é um número inteiro. Outro número. Não tem, presta atenção que tem fração, tem uma raiz de 7 aqui agora, e tem essa dízima periódica aqui, que a gente vai ver depois. Né? Então, não tem mais. Somente o 5 e o menos 90. Letra C. Quais números são irracionais? Pessoal, quem são os números irracionais? Depois eu vou até falar mais deles mais na frente, para a gente ver outras questões. São aqueles números... Quando você faz um cálculo, por exemplo, na calculadora, e aí dá um número e aparece aquelas reticências, né? Vai até o final, como se fosse uma dízima periódica. É parecido com a dízima periódica. A diferença é que os números irracionais eles vão se repetir até o infinito e não vai ter, né, um período. Ele não vai ter um período, vai se repetir números até o infinito, não vai ter um período. Que é ao contrário da dízima periódica, que tem período. Então, que número que eu vou observar? Onde é que eu vou observar isso? Aqui eu não observo isso, porque aqui vai ser um número racional.
Aqui é uma dízima periódica, que é um racional também. E aqui o raiz de 7, né? Menos a raiz de 7. Quando a raiz de todos os números primos, lá por definição lá, até porque quando tu tira a raiz quadrada do, do número primo, sempre ele vai dar um número irracional. Então, por definição, isso aqui é um número irracional. No livro vocês podem observar isso depois. Então, resposta, raiz de menos é menos raiz quadrada de 7, né? Letra D. Quais são reais, mas não são racionais? Então, todos os números, eles são reais, certo? Então, tu só precisa ver quem é que não é racional. Então, o único número que não é racional é justamente o menos raiz de 7, que é irracional, né? Que a gente acabou de ver. Então, ó, resposta menos raiz de 7. Raiz quadrada de 7. Quais são reais, mas não são irracionais? Ele é real, ou seja, todo número é real, né? Mas ele não é irracional, né? Ou seja, todos os números que estão aqui, né? Então, a minha resposta vai ser menos 90, 3 quintos, menos raiz de 7. Menos raiz de 7 não entra, né? Que ele é irracional. O 5, né? Que é o 25 sobre 5. E o 3, 1,32. Certo? Pronto, fechou.